Olá, nosso abraço fraterno para você que nos assiste neste momento. Eu sou Geralda Alcântara, estou aqui em nome do Grupo Espírita Cristão Bezerra de Menezes e do projeto Reflexões Diárias, que é um trabalho que concebemos para levar às pessoas palavras de Jesus e orientações da doutrina espírita. Nós sabemos que muitas pessoas abraçam essas mensagens, fazendo delas verdadeiras inspirações para a sua vida. E é nosso propósito contribuir nessa tarefa. Nós criamos uma playlist específica de culto do Evangelho no lar, porque a doutrina espírita nos orienta que a prática do culto do Evangelho no lar é de fundamental importância para as famílias. Essa prática traz orientações de toda ordem para que cada família seja ajudada no cumprimento de sua missão enquanto núcleo de educação, de aprendizagem, de desenvolvimento e de evolução de nossas pessoas. Então nós, dentro dessa playlist especial do culto do Evangelho no lar, nós propusemos o estudo dessa obra, que é Jesus no lar. Aqui, o irmão espiritual Neio Lúcio relata os cultos que Jesus realizava na casa de seu companheiro de jornada, Simão Pedro, ali junto com os familiares de Simão Pedro, naquele tempo que Jesus conviveu aqui conosco como um ser humano entre nós, com sua face humana entre nós. E Neio Lúcio traz o relato do que aconteceu e quais as lições trazidas pelo mestre naquelas oportunidades. Ele traz esses relatos com uma sensibilidade profunda, são quase uma poesia esses textos. E ele faz isso com o objetivo de despertar também a nossa sensibilidade para as lições que o mestre considerou importantes e levou ao diálogo naquelas oportunidades ali na casa de Simão Pedro. Vamos ao texto? Hoje nós vamos trazer uns comentários e reflexões do segundo texto desta obra. E o título é A Escola das Almas. Abre aspas. Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre comentando os textos sagrados. Quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Contemplou a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos. E a matrona então acrescentou: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo, a promessa é de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem as pedras e os dissabores. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, deu-se Jesus pressa em responder. O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco
ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo perguntou: que fazes às lentilhas antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu titubeante: naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois, devo temperá-las, tornando-as agradável ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa de sua casa? De modo algum, tornou a velha humilde, antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, o divino amigo então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial em que todos os nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo e o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração, acordado para a vontade do Senhor, retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer das nossas próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo, na verdade, são lições. A sogra de Simão escutou atenciosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem e, no entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar: que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Ah, sem dúvida, atiro-as ao monturo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica, todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros do nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Fecha aspas. E para não perder nenhuma dessas ponderações do Cristo, eu fiz algumas anotações para comentar aqui agora. A ideia de Jesus, desde o início, no seu primeiro culto, quando ele viu
que o clima lá na casa de Simão Pedro não era das melhores? Este ponto já é fundamental para nós, para lembrarmos que as nossas famílias, todas elas, sem distinção, todos nós passamos por dificuldades, por nossas limitações, conflitos, talvez nossa impaciência, nossa intolerância, nosso modo de ver os nossos familiares. Então não há família que está dispensada da luta do aprendizado e da luta que sensibiliza os nossos espíritos até nos amarmos como irmãos verdadeiramente. Não é assim? Na família de Simão Pedro não era diferente. Simão Pedro era um batalhador ao lado do Cristo e ele também vivia o lado dolorido e o lado missionário de sua família, onde naturalmente havia conflitos e incompreensões também. E o Cristo, quando percebe, aquele momento ali que não estava dos melhores, sem censurar, ele convida os presentes a dedicar uns minutos ao estudo dos textos sagrados, porque o estudo do texto sagrado, de alguma forma, nos redireciona para o sagrado, para o elevado, para o espiritual, nos resgatando de alguma forma dos climas mais rasteiros, dos climas mais dolorosos que às vezes vivemos em nós mesmos, dentro de nós e em nossas famílias. Então, muitas vezes precisamos fazer isso também, ao invés de censurarmos a nós mesmos ou censurarmos ao familiar ali presente, aquele que a vida colocou compartilhando conosco o mesmo teto. Quando, ao invés de censurarmos, que bom seria se conseguíssemos apenas redirecionar fraternalmente os nossos corações para as missões mais elevadas, para as lições, mais elevadas, porque foi isso que Jesus fez. E quando a sogra de Simão pergunta o que vem a ser a vida em família, o Cristo coloca essa necessidade da aprendizagem e coloca o trabalho e o cuidado que nós precisamos empenhar no dia a dia para que esse aprendizado aconteça. E como ele era extremamente didático, ele faz a comparação do trabalho educativo, do trabalho de evolução na família, com a preparação do alimento comum que nós fazemos em nossas casas todos os dias. E ele trouxe a lentilha, que naturalmente era um elemento do cardápio na alimentação ali na casa de Simão Pedro. E ele então faz uma comparação da preparação do alimento com a preparação de nossos espíritos para a vida em família. E assim ele diz que a lentilha precisa ser bem cozida, a lentilha precisa ser temperada para depois ser servida. E vejamos que o alimento espiritual é também de extrema importância. Como poderíamos pensar que apenas o nosso corpo é faminto? Como poderíamos pensar
que necessitamos alimentar apenas o nosso corpo. Claro que isso é indispensável à vida do nosso organismo. Mas o que será mesmo indispensável à vida do nosso ser? Esse ser que somos precisa também de alimento, precisa também ser nutrido, precisa também ser alimentado, precisa ser instruído, precisa ser tratado. E isso nós fazemos com as palavras de amor, com a fraternidade, com o despertamento de nossas sensibilidades no convívio, com a ampliação de nossa consciência e com os nossos sentimentos maiores de tolerância, de paciência e de compaixão. E há visivelmente 2 trabalhos aqui extremamente necessários. Um deles é no nosso mundo íntimo, uma busca de autoconhecimento, uma busca de compreensão do mundo, de compreensão da vida, uma busca de amor próprio, de bem-estar particular, de autoconfiança. Nosso espírito precisa alimentar-se desses nutrientes espirituais. Isso requer um empenho, um esforço, um compromisso. E paralelamente a esse trabalho íntimo, nós precisamos expressar essa face espiritual nossa, especialmente para aqueles familiares, consanguíneos ou não, que a sabedoria divina colocou junto conosco, sob o mesmo teto. E é por isso que a doutrina espírita considera fundamental a prática do Evangelho no lar, porque são oportunidades, são ilhas de tempo que a gente se desliga um pouco dessa materialidade toda que é o mundo, dessa horizontalidade toda que é nossa vida utilitária, para que a gente se estacione um pouco naquilo que eu gosto de chamar de o nosso si maior, meu eu maior, e inspirada pelas divinas lições, possa eu transbordar em mim mesma aquilo que porventura eu tenha de bom e de bem. E nesse transbordamento, eu sou a primeira a me beneficiar disso. E ao meu lado, eu posso beneficiar aqueles que convivem comigo. E é desse esforço de cada um, no cadinho da convivência doméstica, que nós podemos então construir um clima de aprendizagem, de solidariedade, de mútua compaixão, porque cada um de nós traz suas próprias limitações, cada um de nós traz suas lutas, seus medos, suas aflições, suas ansiedades, e é reconhecendo-nos todos semelhantes nessa lei, dessa igualdade, nós então cuidamos de nós e ajudamos a cuidar do outro, enquanto o outro também cuida de si e nos ajuda a cuidar de nós mesmos. Isso é fraternidade. Nós deixamos aqui hoje essas reflexões,
esse momento que nós separamos para pensar sobre essas coisas que às vezes no dia a dia nos passam despercebidas, mas que Jesus nos convida a todo tempo a estacionarmos um pouquinho para acender essa luz e fazer da nossa vida algo melhor e mais elevado. Esse é o convite, enfim, do Divino Mestre. Nós deixamos aqui hoje, então, esse propósito de elevarmos nossa vida para que ela seja menos sofrida, tenha mais luz e tenha mais paz. Mais um abraço fraterno para você que nos assiste. E se você gostou desse nosso encontro, por favor, compartilhe. Outras pessoas também poderão beneficiar-se das palavras de Jesus. Assim seja. Até breve.